Boa tarde. Você tá me ouvindo, Daniele? Agora meu som tá saindo aí. Você que tá aí, tá me ouvindo agora? Boa tarde, paz seja convosco. É um prazer ter vocês aqui na tarde da comunhão. Hoje comigo, né? A Rose não pôde vir, ela está com a garganta ruim, né? Ela é do time de pessoas que fica ruim quando o tempo muda ou quando pega alguma friagem. Acredito que muitas pessoas passam por isso. Eu sou esse tipo de pessoa. Então é assim, quando acontece isso tem que dar uma descansada, poupar um pouco a voz, né, para não ficar pior, né? Mas eu quero agradecer já a presença da Dirce Gonçalves, que está aqui com a gente já nos comentários o Jonathan Gabi, né? O Jonathan e a Gabi que estão nos comentários também. A Leonilda Oscar, que sempre está participando aqui dos programas, de todos os programas da grade da tarde da comunhão. Seja bem-vinda, Leonilda. Também vi aqui, a Gabi também está no YouTube, né? Acho que ela entrou pelo Facebook, a gente estava com um problema no áudio, mas agora já resolvemos, estamos aqui online, ao vivo. Agora são 14 horas e 6 minutos e é um prazer ter vocês aqui na nossa tarde da comunhão. Já quero pedir para você, compartilha, tá, pessoal? Porque o compartilhamento é muito importante. A rede social, ela entende que o nosso conteúdo é relevante e ela espalha esse conteúdo para mais pessoas. Então é muito importante que você esteja aí compartilhando. Vamos fazer uma rede do bem. Daí um minutinho para você compartilhar. Aí, Daniele, para sair o comentário, é só você clicar de volta que ele sai. Hoje eu estou aqui com a Daniele que está fazendo a transmissão aqui para mim, né? Deus abençoe, Daniele, sua vida. Vamos fazer um programa aí abençoado para abençoar a vida de você que está aí na sua casa. Então já compartilha, já curte, comenta, marca alguém nos comentários que você sabe que precisa aí de uma palavra que Deus vai falar certamente com você, né, nessa tarde, assim como Deus tem falado comigo. Essa palavra aqui é uma palavra que eu já venho. Todas as palavras que eu trago aqui são palavras que Deus vem falando comigo já há muito tempo, né? E cada hora Deus me faz lembrar daquela palavra novamente, né? E Deus renova aquilo na minha vida, porque acontece uma coisa na vida do crente. Deus ele fala alguma coisa pra gente, a gente esquece. E a gente desanima às vezes, né? O Francisco também está aqui com a gente. Boa tarde, Francisco. Deus abençoe sua vida. A gente esquece. No decorrer da caminhada, muitos problemas vão acontecendo, o inimigo vai se levantando, pessoas também usadas pelo inimigo vão se levantando e a gente acaba esquecendo, né? A gente acaba desanimando no meio do caminho. Então é sempre bom porque Deus ele renova as coisas nas nossas vidas, né? Então essa palavra é uma palavra que Deus vem falando comigo há muito tempo, mas recentemente Deus trouxe essa palavra ao meu coração novamente, né? Estamos aqui também com a Noeli Santos. Boa tarde, Noeli. Ajude a gente, curta aí a nossa transmissão, compartilhe. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Então, hoje a palavra é uma palavra para a gente se lembrar, né? Ou melhor, para a gente não esquecer das coisas que Deus falou, ou melhor, para a gente não desistir daquilo que Deus falou para gente, é uma palavra sobre resiliência, né? Vamos dizer assim. O que é resiliência? Uma coisa é algo resistente e outra coisa é algo resiliente. O resistente é como é, o aço, o material bem firme, por exemplo, esse balcão aqui de madeira, ele é resistente. Então, eu posso fazer uma força nele aqui, ele não vai quebrar com facilidade. Agora, o resiliente, ele até modifica, mas ele volta para sua posição original. Diante de algum estresse, de alguma força aplicada sobre determinado objeto, resiliente, ele muda a sua forma, mas assim que essa força ela acalma, ele volta no lugar. Exemplo,
o bambu, né? Tem até o pessoal que fala que o bambu enverga, mas não quebra. Então o bambu você faz ele assim, ele toma uma forma, mas na hora que você solta, ele volta para a posição. Isso é ser resiliente. É você é, suportar algo que possa te modificar por um tempo, mas você volta no lugar. Então a nossa fé tem que ser assim. Tem que ser resiliente. Às vezes a gente vai passar por luta, às vezes a gente vai passar por provações, por situações que vão modificar o nosso humor, modificar até é, o nosso emocional, mas em determinado momento a gente vai se lembrar das promessas de Deus, vamos colocar assim, e a gente volta para o lugar e volta a seguir o nosso caminho, né, da onde a gente parou. Amém? Então é normal, né? Jesus já falava que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então é normal passar por momentos de tribulações. A vida da gente não vai ser assim, flores todo momento, né? Sempre a gente tem que. Sempre vai ter os momentos ruins também. Isso é normal, todo mundo passa por isso. Não é algo exclusivo. Às vezes a gente pensa assim, ai, mas essas coisas só acontecem comigo. Não, meu querido, não acontece só com você, acontece com muita gente. É que cada pessoa sabe lidar com determinada situação de formas diferentes. Tem pessoas que são mais pacientes, tem pessoas que são menos pacientes, mas todo mundo passa por situações difíceis. Essa é que é a verdade. Amém? Então, se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, está pensando em desanimar, tá passando por alguma luta, já compartilha ou marca o nome dessa pessoa aqui no comentário, porque hoje nós vamos falar sobre isso. Amém? E você que já está aí, já pode fechar os seus olhos se você puder. Se você não puder, apenas eleve o seu pensamento a Deus nessa hora e vamos fazer uma oração para nós iniciarmos aqui a palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa tarde. Pai querido, que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações. Senhor, que eu venha ser um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Que as palavras, Senhor, que saírem da minha boca, Senhor, não sejam de mim, mas que venham, Senhor, diretamente de ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor, porque a sua palavra é que modifica a vida das pessoas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a minha vida nessa tarde. Senhor, que essa pessoa que está aí me ouvindo nesse momento, ao vivo aqui comigo, ou que irá me assistir depois, Senhor, que ela possa abrir o coração nessa hora para ouvir, Senhor, a sua palavra, Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço desde já pelas coisas que o Senhor já fez e irá fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Hoje, como eu disse, nós vamos falar um pouquinho sobre resiliência. E eu gosto muito de personagens bíblicos, né? De todos, muitos deles, né? Alguns eu tenho mais intimidade, digamos assim. Alguns eu gosto um pouco mais, outros eu apenas não tive ainda um contato meio maior com eles. Mas eu gosto muito de histórias, né? Das histórias bíblicas, né? Principalmente algumas lá do Velho Testamento, né? Gênesis, gente, Gênesis é um livro lindo, né? Então a gente tem que ler, que entender, e cada vez que você lê, Deus vai falar com você de uma forma diferente. Amém? É, gosto muito de José, de Jacó, de Abraão, de Isaac. é, São assim histórias fantásticas. Depois tem um pouco mais pra frente, tem Davi, tem Elias, tem tanta história, gente. É muito bom a gente ler a Bíblia, porque a gente aprende muito com o exemplo ali dos personagens, né? A gente fala personagens, mas são pessoas, né? Porque às vezes a gente fala personagem, parece que é uma coisa que não aconteceu. E tudo que está relatado na Bíblia são coisas que aconteceram, né? Existem situações, por exemplo, que Jesus conta histórias, parábolas, né? Que às vezes pode ser a fato, às vezes é apenas um exemplo para poder encaixar na vida das pessoas, né?
Parábolas normalmente podem ser desse sentido, mas a grande maioria das histórias bíblicas são todas fatos. Amém? E hoje nós vamos falar sobre um personagem muito bom, que eu gosto muito, que é Isaac. Tá? Se você tiver com a sua Bíblia, se você quiser acompanhar a leitura, você vai abrir no livro de Gênesis, no capítulo 26, e nós vamos ler do versículo 17 em diante. Amém? Se não, se você não tiver com a sua Bíblia, não tem problema. É só você prestar atenção aqui na leitura, tá? Tá lá no versículo 17. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou-o Sitna. E partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele. Por isso chamou-o Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E é isso aí. Então, é muito importante a gente entender que antigamente, nessa época aqui, poços, né, poços era algo vital para aquelas pessoas. Era algo extremamente importante e até hoje é importante. Imagina, poço. O que que tem dentro do poço? Água. A água, ninguém vive sem água. Então imagina na região ali onde eles moravam, né, ali desértica, né, que a região toda ali é um solo árido, não é tão simples assim você achar um rio, não é tão simples assim você achar o lugar onde tem a água. Então, cavar um poço era extrema necessidade básica, era para suprir uma das necessidades mais básicas do ser humano, que é matar a sede. E a água, significa vida porque todos dependem dela para sobreviver. As plantas dependem da água para sobreviver. Os animais necessitam da água para sobreviver. Então, naquele tempo, mais do que nunca, é extremamente necessário você ter um poço. Não é igual hoje, por exemplo, que nós temos água encanada dentro da nossa casa. E imagine só, né? Quando a água acaba, para nós já é um transtorno. É um transtorno terrível. Né? Quando acaba a água, vixe, eu já vejo todo mundo reclamando. Ai, meu Deus do céu, acabou a água hoje, mas olha o que está acontecendo. Que essa empresa distribuidora de água dessa cidade, que eu não vou falar o nome, porque está acabando a água, mas o que é que está acontecendo? Que não sei o quê. Imagine só naquele tempo. Hoje, se a distribuição de água para algumas horas, não vai atrapalhar, tipo assim, a gente não vai morrer de sede por conta disso, né? A gente ainda vai conseguir viver um tempo, a gente consegue ir em um lugar, em outro, e ainda consegue suprir essa necessidade. Mas naquele tempo não existia água encanada, não existia garrafinha de água, não existia caminhão-pipa, não tinha.
Então, a água era, o poço era a única coisa que eles poderiam ter, né? A riqueza de uma pessoa era medida através dos poços. Então, quer dizer, quanto mais água, mais rica aquela pessoa era. E olha só, o nosso país é um país rico porque é um país que tem muita água, né? Embora a gente não tenha uma boa administração disso, mas uma das maiores riquezas do nosso país é a água. E todos os demais países estão de olhos arregalados sobre o Brasil, porque nós temos aqui uma reserva de água doce que não existe em outros lugares do planeta. Então, somos riquíssimos por isso. Né? O aquífero Guarani, que é a água que passa por baixo da gente, né, por baixo do solo, né? Aqui a gente tem uma reserva imensa. Sem falar rios, né? eh, lagos, represas, que nós temos muito e em abundância aqui no nosso país, né? Temos uma parte lá no Nordeste que é mais árida, mas eles passam muita dificuldade lá por falta de administração mesmo, porque existem formas de levar água para esse povo, existem meios para isso, só que isso não é muito bem gerenciado pelos políticos, né? Mas, de uma forma geral, de uma forma abrangente, nosso país é um país riquíssimo nessa questão, né? A gente vê, por exemplo, que nem o pastor já falou aqui várias vezes, Israel, um país no deserto, e eles têm água, gente. Tem água lá. Ninguém passa necessidade lá. Por quê? Porque tem toda uma engenharia por trás daquilo para poder fazer com que a água chegue na casa de cada pessoa. Então, a água, ela é algo extremamente importante. Água é vida. Entenda isso. Água é vida. O Isaac, filho de Abraão, era um cavador de poços. Aonde ia, Deus prosperava a sua vida, mesmo em tempos de fome. Por causa disso, muitas pessoas tinham inveja dele. Mas Isaac não desanimava e continuava cavando poços, deixando sua marca em cada lugar. Vamos refletir hoje aqui, nessa tarde, um pouco nos 5 poços que Isaac cavou e entender o que Deus quer para o nosso futuro, né? Então aqui o primeiro poço, né, tá no versículo 18, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias do seu pai. Então ele começou a abrir primeiramente os poços que o seu pai já havia é, cavado antes. Porém, os filisteus, né, haviam entulhado, obstruído aquela fonte de água, aquilo que era muito importante, aquilo que era vital. Eles entulharam os poços, né? Então, mas Isaac tornou a abrir e começou a dar os mesmos nomes que o seu pai Abraão havia posto, né? Por causa do crescimento e prosperidade que causaram muita inveja nos inimigos, Isaac teve que se mudar para um vale em Gerar. Então, Isaac, antes disso, antes de começar a abrir os poços, ele estava habitando ali numa terra. Você pode ler ali o capítulo inteiro de 26, no capítulo 26 todo, você vai entender melhor esse contexto. Eles habitavam numa terra e Deus prosperou tão assim fortemente a vida dele que causou incômodo no rei ali. Então o rei pediu carinhosamente para ele se retirar das terras dele e falou assim: meu filho, vai embora daqui, porque você está crescendo muito, cara. Você vai ficar mais poderoso do que eu. Então, dá licença. E aí Isaac se retirou, né? E aí ele se retirou para esse vale em Gerar, que significa região ou lugar de pernoite. Seu pai Abraão já tinha passado por ali e aberto poços.
Os primeiros poços abertos por Isaac foram os poços, como eu disse, antigos de Abraão, né? Que os abençoados foram lá e entulhados, né? Esses poços foram restaurados por Isaac e voltaram a fluir água. Então, voltaram a fluir água. Muitas pessoas não sabem cavar os poços e ficam entulhando os poços dos outros. Então, o primeiro poço aqui já relatado foi esse aqui no Vale de Gerar, que é, houve uma contenda ali e fizeram ele sair daquele espaço, né? O segundo poço, o primeiro poço, então, é o poço de Gerar, que era o poço que estava entulhado, né? Só repetindo aqui para fixar bem, né? Onde houve ali uma contenda, né? Naquele lugar. Deixa eu pegar aqui o versículo. Versículo 18. Vamos lá. E tornou Isaac. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então, o poço estava ali, estava entulhado, ninguém deu atenção para ele, mas só foi Isaac tirar o entulho que já apareceu o dono. Não tinha ninguém ali. Tava lá, o negócio estava jogado. Ele foi lá, trabalhou, os seus servos fizeram ali, tiraram água, tiraram um entulho. Na hora que começou a fluir a água, aí apareceu o dono. E quantas vezes não acontece isso na nossa vida, né? Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Já aconteceu isso com você? Você está numa situação, por exemplo, você está andando na rua, acha alguma coisa, ninguém deu conta daquilo, de repente aparece um dono. Tava lá, entendeu? Tava jogado lá. A terra tinha dono, né? O poço tava jogado. Enfim, situações assim ocorrem na nossa vida cotidianamente, né? É, às vezes no seu local de trabalho tem um departamento X que era muito problemático, ninguém queria saber, ninguém queria tomar conta. Você foi lá, confiaram esse departamento nas suas mãos, você foi lá, tratou aquele pessoal, você fez o negócio acontecer e de repente aparece alguém e fala, não, mas esse lugar aqui é meu. Mas não, 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 porque aqui é meu. Então isso aconteceu também, isso aconteceu com Isaac. O segundo poço é o poço da contenda, né? Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço, mas os pastores... Não, esse aqui é o mesmo poço, gente. Espera aí, deixa eu pegar aqui na Bíblia que está mais fácil. E então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso o chamou Sitna. Então esse é o segundo poço. Eles, o bom do Isaac é que ele era aquele tipo de pessoa assim, foram lá, requereram algo que depois que eles já tinha cuidado. E olha só que interessante, né? Abraão que tinha abrido aquele poço, o poço era do pai do Isaac, então era dele por direito, foi passado para ele, não foi assim que ele chegou tomando conta, foi passado para ele por direito. É como se eu desse um presente, por exemplo, para Daniele, desse meu celular e alguém pegasse e falasse, tô dando para Daniele. E alguém, a minha esposa, por exemplo, chegar para Daniele e falar assim, não, mas esse celular é meu. Mas eu tinha dado para ela, entendeu? Então, a pessoa se apossa de algo que não é dela.
só porque está dando fruto, só porque está beneficiando de alguma forma. Segundo poço, poço de Sitna, né? Então, outra vez porfiaram sobre ele. E o que Isaac fez? Partiu dali e cavou outro poço. O Isaac, ele é resiliente nesse sentido que eu falo. Por isso que a gente fala que hoje a palavra vai ser sobre resiliência. Isaac, diante dessa situação de adversidade, das pessoas quererem se apossar de algo que ele tinha investido ali um tempo, que ele tinha se dedicado naquilo, Isaac é, não ligou, sabe? Isaac não deu importância para aquilo. Isaac apenas continuou. Por quê? Agora nós vamos entrar na palavra em si. Porque a promessa era sobre a vida dele. Então não importa onde Isaac estivesse, Deus ia fazer, porque a promessa de Deus era com Isaac. Não era com o local onde Isaac estava. Não era a região, não era o ambiente, não era a situação. Não era. Era ele. A bênção estava com ele. A bênção e a promessa estava sobre a vida dele. Isaac, quando se deparou com essa situação dessas pessoas invejosas, ele não reagiu. O que ele fez? Deixa para lá. Amém. Vamos seguir, vamos continuar. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Vamos continuar abrindo mais poços. Uma hora a gente acha o lugar certo. Uma hora Deus vai abençoar. Uma hora Deus vai a gente vai achar um lugar que Deus vai prosperar a gente ali. E a gente vai permanecer. Ele não desistiu. Ele continuou abrindo poços. E sabe, vamos falar um pouquinho sobre inveja. Já que a gente está falando aqui das pessoas que entulharam os poços, vamos falar um pouquinho sobre inveja, né? Se você digitar lá no dicionário, inveja, vai aparecer assim: desejo irrefreável que não era deles. Queriam tomar posse de algo que não era deles. Né? Que nem os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Essa água é nossa. Estão querendo tomar posse de algo que não foi eles, não era deles. E aqui também no versículo 22, e partiu dali e cavou outro poço. Não, no 22 não, antes. No 21, então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou-o Sitna. Houve discussão, houve contenda nessa situação. Então a inveja é quando a pessoa ela quer se apropriar de algo que não é dela, é de outra pessoa. E eu até digo um pouco mais, a inveja é quando a pessoa ela quer ser a outra pessoa também. Por exemplo, as pessoas olham para a vida de Isaac, vê Deus prosperando a vida dele, vai falar assim: meu Deus, eu quero ser Isaac. Por que essas coisas não acontecem comigo? Por que Deus não me abençoou também? Mas por que ele? Mas por que ele? José é a mesma coisa. Os irmãos, mas por que ele? A gente precisa, diante da pessoa invejosa, a gente tem duas maneiras de agir. Né? Diante dessa situação, onde você está sendo oprimido, né? Está sendo ali acusado pela pessoa invejosa, você tem duas maneiras de reagir. Uma delas é você chegar diretamente na pessoa, conversar com ela e falar assim: fulano, estou percebendo que está acontecendo um negócio estranho. Porque a pessoa normalmente olha, você percebe a pessoa, ela te olha de uma maneira diferente.
Você se sente mal com aquela situação. Você está no ambiente com a pessoa e você se sente mal de estar ali. O ambiente fica pesado, o ambiente fica carregado. Toda vez que a pessoa passa por você, você até cumprimenta, mas a pessoa ela não olha para você, ela finge que você não está ali, ou até mesmo vira a cara para você é, propositalmente. Ela passa por você assim. Ou senão você tá conversando com outras pessoas normal e a pessoa tá só te manjando assim, ó. Olhando assim, ó, por cima. É inveja. É inveja. E eu vou te mostrar como que você age diante dessa situação. Vou te dar uma dica, porque tem coisas que a gente vai aprendendo durante a vida, né? A gente vai vivendo, passando por situações, porque muitas vezes as pessoas acham que a vida da gente é perfeita, que a gente tá ali, que Deus tá abençoando, mas não, a gente passa por lutas, passa por provações e muitas vezes a gente enfrenta pessoas invejosas. A gente passa por isso também, né? A gente passa por isso. E eu vou te dar duas formas de você agir diante dessa situação. Primeiro primeira situação, como lidar com a pessoa invejosa? Você percebe que tá um clima estranho, como que você pode agir? Primeira situação é conversar com a pessoa, procurar a pessoa, tentar resolver com a pessoa. Falar assim, fulano, então, eu andei percebendo que tem alguma coisa estranha, eu passo por você, te cumprimento, você não finge que não me viu, não me olha, é, percebo que eu falo alguma coisa, você se opõe, tudo que eu falo você se opõe. Tem alguma coisa? Tem algum problema entre eu e você? Eu te fiz alguma coisa? Tem algo que eu te fiz que te fez mal, te magoei de alguma forma? Você tem essa opção. Tentar conversar, tentar entrar ali num acordo. A segunda opção é um negócio que eu gosto muito. É uma metodologia muito boa. Essa é boa. Se chama fingir demência. Fingir demência. Que é isso, Raul? Fingir demência? Gente, parece bobeira, mas eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender o que é o fingir demência. Você tá percebendo que tem alguma coisa ali, tá muito claro que tá acontecendo alguma coisa. O fingir demência é simplesmente você continuar vivendo a sua vida como se aquela situação não acontecesse. Vai continuar vivendo a sua vida. Não ligue para outra pessoa. Continue vivendo. Ore pela vida dela, abençoe a vida dela, mas continue a sua vida. Fingir demência, não vou dar nem importância pra isso. Tô nem aí. Deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá. Não vou fazer questão de pouca coisa. Mais pra frente Deus me abençoa de outra forma, né? Que Deus abençoe a vida dessa pessoa aí também. Continua vivendo, finge demência. Que é a forma que Isaac agiu. O que Isaac fez? Foram lá, mas aqui é o meu, essa água é nossa. Vamos, gente, vamos embora daqui. Deixa essa água aí para essas pessoas. Vamos continuar cavando poço. A nossa vida não depende disso. A nossa vida depende de Deus, né? Que é a água viva que flui do trono dele. Então, aonde nós estivermos, a bênção do Senhor está com a gente. Tô nem aí com essa água aí, deixa que Deus abençoe, mate a sede deles, mas nós vamos continuar seguindo em frente.
Vamos continuar seguindo em frente. Até aqui no esboço que eu tô acompanhando, né? Tem uma hora que ele fala, né? E a Rose, ela fala muito isso. A Rose, ela fala isso às vezes. Mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Então, mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Larga lá. Ixi, Deus abençoe. Vamos continuar seguindo em frente e abrindo poços. Nós não podemos parar de abrir poços. Vamos continuar cavando, porque Deus vai abençoar. Deus vai dar a vitória. Você acredita nisso? Você acredita que Deus vai dar vitória? Hoje pode ter uma situação se levantando contra você, mas Deus vai te dar a vitória, porque a promessa está com você. A promessa está com você, aonde você estiver. Isaac não foi mandado embora daquela terra lá pelo Abimeleque? Ó, sai daqui porque você está crescendo mais do que eu. Amém. Vamos embora. Continuou cavando poço. Foi lá, cavou um poço. Ah, porque essa água é nossa. Vamos lá para o segundo poço. Cavou o segundo poço. Ah, essa. Houve contenda, houve briga, houve inimizade, houve discussão. Deixa para lá. Vamos continuar seguindo em frente. Vamos continuar seguindo em frente. Eu gosto muito disso. Seguir em frente. E no começo do ano a gente teve uma campanha, né? Sigam avante. Vamos continuar seguindo em frente. Vamos esquecer as coisas erradas que deram no passado, as situações ruins, as dificuldades. Vamos esquecer. Vamos continuar seguindo avante. Vamos seguir avante. Vamos caminhar para frente. Não vamos permitir que situações, que lutas, que guerras, que pessoas, que inveja é, nos pare. Não vamos permitir que isso aconteça. Não vamos permitir que isso aconteça nas nossas vidas. Vamos continuar caminhando. Porque vai chegar o momento. Vai chegar a hora que nós vamos ser abençoados. Vai chegar a hora que nós vamos chegar diante do local ali onde Deus quer nos abençoar. E continuando aqui a história, né? Ele rebatizou o lugar lá como Sitna e continuou, né? Partiu dali, no versículo 22, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou-o Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Gente, vamos ler isso aqui de novo, olha. Até arrepiei agora. E cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: agora, hein? Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Edificou, então, né, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Essa palavra é tremenda. Continue cavando os poços. Continue tentando. Continue perseverando. Seja resiliente. Não permite que os entulhadores parem você no meio do caminho. Continue.
continue, porque vai chegar a hora, vai chegar a sua hora, em que você será abençoado. E ali você vai erguer um altar de adoração ao Senhor. O altar significa adoração. Você vai erguer ali o altar. E ali você vai clamar ao Senhor. E ali você vai edificar a sua tenda. Quando fala de edificação de tenda, porque é ali que você vai permanecer, né? E o que eu quero para concluir aqui? Não vale a pena brigar por causa de água, mas vale a pena cavar e beber a água que vem do rio de Deus. Deus tem muito para as nossas vidas. Deus tem um futuro de bênçãos para a nossa vida. Mas é preciso lutar muito, sabendo que dificuldades podem vir no caminho. Mas a vitória é certa. Se você perdeu um poço que cavou com seu esforço, não pare de cavar. Abrindo parênteses aqui, muitas vezes, meu querido, a gente se apega com certas coisas, com situações, com pessoas, e a gente se apropria daquilo, né? A gente toma posse de certas coisas e nada é nosso. Tudo pertence a Deus. E tudo é perecível também. Todas as coisas aqui na terra são perecíveis. A única coisa que a gente tem que se agarrar e buscar é a nossa salvação. Não para de cavar. Não para de cavar. Né? Não pare de cavar. Se você perdeu alguma coisa no passado, alguma coisa que você lutou para conquistar, eu vejo situações assim, às vezes, uma pessoa, ela lutou muito para conseguir uma posição no trabalho dela, e aí se levantou uma pessoa invejosa, né? Ela lutou a vida inteira para poder conquistar aquele local, aquele posto, aquela situação. Trabalhou muito para fazer o negócio dar certo, treinou a equipe, entendeu? Se empenhou em fazer o negócio acontecer. E na hora que estava tudo perfeito, a pessoa foi mandada embora ou se levantou uma situação onde essa pessoa não se viu de outra forma a não ser pedir a própria demissão, porque se tornou uma situação insustentável. E aí a pessoa ela sai, né? E muitas vezes fica pensando, nossa, porque eu estava bem, porque eu perdi, porque tiraram o meu lugar, porque deram a minha oportunidade para outra, aquela pessoa não é nem capacitada, não sabe nem o que está fazendo. Meu querido, não pare de cavar poços. Continua. Sacode a poeira e vai. Continua cavando os poços. Não pare de cavar. Não é sobre, gente, a vida do cristão não é sobre você ser exaltado, sobre você estar numa posição de destaque. É sobre o trabalho. É sobre o empenho. É sobre a dedicação. É isso. Não é você estar lá, entendeu? É sobre a dedicação, sobre o seu empenho, entendeu? E você pode sair de um lugar e Deus vai te colocar em outra situação vai, vai surgir e você vai ser abençoado novamente, porque a promessa está sobre a sua vida. Você que tem esse dom, é você que tem esse chamado, é você que tem essa promessa do Senhor de fazer as coisas fluírem,
Seja aonde for, a promessa está sobre a sua vida. Não importa o que as pessoas façam. Não importa o tipo da rasteira que as pessoas pretendem te dar. Não importa o que o inimigo está armando para poder te derrubar. A promessa de Deus continua sobre a sua vida. E aquilo que Deus dá, não há arrependimento. Deus não olha para você mesmo você fazendo coisa errada, tá? Não que você tenha que fazer, tá? Coisa errada. Mas Deus não se arrepende. Tudo aquilo que Deus dá, ele não se arrepende. É seu. É para você. Tanto é que Lúcifer era regente do coral, vamos colocar assim, do coral celestial. Era um músico celestial. E quando ele foi é, expulso, né, vamos dizer assim, lançado fora, devido a ter se levantado contra a autoridade de Deus, Deus retirou ele de lá, mas não tirou o dom dele. Ele continua sendo sendo músico, vamos colocar assim. Ele continua com esse dom, ele continua com esse talento. Deus não tirou dele. Tanto é que, olha, eu vou te falar, tem umas músicas aí que só pode ser o cão mesmo para fazer, porque, olha, não tem explicação, umas músicas perturbadas. Ele tem o dom, ele tem o talento. E é aquela coisa que fixa na sua mente, meu querido, de um jeito. Que você fica 3, 4 dias com aquele negócio na cabeça. Você ouve uma vez e nunca mais você esquece. É o talento, é o dom. Tá sendo usado da forma errada? Tá, mas tá lá. Deus deu sem arrependimento. O que Deus deu é sem arrependimento. Fica com você. Amém? Então, se você tem o dom, você tem a promessa, Deus te deu, ele não volta atrás. Às vezes parece que a situação está acabando, parece que o negócio não está dando certo, mas continue cavando seus poços, continue perseverando na palavra de Deus, continue firme, continue buscando, porque uma hora sua bênção vai chegar. E você pode passar dificuldades, mas você não vai passar necessidade. Você não vai passar fome. Entendeu? Tem aquela música da Cassiane que fala: Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Não, não existe essa possibilidade. Dificuldade sim, dificuldade não, dificuldade sim, mas necessidade não. Passar fome, não. Sempre vai ter um meio ali de você conseguir equilibrar, né? Deus vai prover. Comigo já aconteceu várias vezes. Eu tá assim, descabelando, falando, meu Deus, como que eu vou fazer, meu Jesus? De repente surge uma situação ali que eu não estava nem esperando. Ou aparece alguém com alguma coisa, te dá aquilo que você precisava. É assim, Deus age. Deus faz acontecer, né? Não pare de cavar. Não pare de cavar, porque onde você for, Deus fará fluir em sua vida. Pessoas invejosas te perseguem porque nada flui no que elas fazem, pois não tem a presença de Deus. É forte isso. É muito forte. Ah lá, a Daniela até deu um close para vocês olharem na minha expressão. É forte. Nada flui da vida das pessoas invejosas. E elas têm inveja daquilo que sai através de você. Não beba águas entulhadas, amargosas, de contendas, e nem águas do diabo. Deus tem águas de prosperidade e promessas infinitas para a sua vida. Cavar poços é trabalhoso, é difícil, mas é recompensador ver as águas fluindo e se refrescar na presença de Deus. Continue cavando, não pare. Continue cavando, continue insistindo,
continue orando, continue buscando, continue fazendo a sua parte, mesmo que talvez você ache que as pessoas não estão dando importância para aquilo, mesmo que talvez você não tenha, não veja, não veja algo acontecer naquele momento. Quando a gente planta uma sementinha na terra, a gente coloca uma semente lá, né? Quem está acostumado a plantar sabe como que é. Você vai lá, né, tem que preparar a terra, muitas vezes a terra tá aquela terra compactada, sabe? De tantas pessoas pisarem em cima. Você tem que ir lá, cavar, deixar a terra mais fofa, porque se a terra não tiver fofa, as raízes não vão ter como nascer. Então você vai fazer todo um trabalho, você vai preparar a terra, depois você vai abrir ali um buraco e vai colocar a semente lá dentro. E vai cobrir a semente com a terra. E ali você vai regar, 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 regar. E às vezes demora dias, às vezes demora semanas, dependendo da semente, dependendo do que é que você plantou. Demora meses, demora anos. Mas sai, mas vai nascer. eu cos- Olha só que analogia interessante. Você foi lá e plantou. Se você planta uma hortaliça, tipo uma salsinha, uma cebolinha, em poucos dias já começa a brotar. Ela já aponta ali o brotinho, você já começa a ver que está nascendo. Agora, se você plantar uma árvore maior, por exemplo, um pé de jaca, vamos colocar assim, na casa da minha avó tinha um pé de jaca quando eu era criança, eu lembro que tinha lá. Um pé de jaca, você vai plantar uma semente de jaca lá. Vai demorar mais tempo. Não vai ser em dias, vai demorar. Por quê? A jaca é uma árvore, né, muito grande. Então ela não precisa, no caso, ela precisa se solidificar mais. As raízes dela têm que estar mais profunda. Porque aquilo que ela vai produzir é maior, é grande, é pesado. Uma jaca, não sei nem quanto pesa, mas é pesado. Se você dá na cabeça de uma jaca, você mata a pessoa. Então imagina, uma árvore de jaca, quantas jacas que ela não tem que aguentar ali em cima no pé? E o tamanho da árvore? Se ela não tiver com a raiz enfincada lá debaixo da terra, esparramada por todo lado, se der um vento forte, ela cai. Então, meu querido, às vezes você vai plantar coisas agora, você vai demorar para ver o resultado, porque você não está plantando um pé de salsinha. Você não está plantando um pé de salsinha. Aquilo que Deus está preparando para você não é algo simples, não é algo superficial, é algo mais complexo, é algo mais pesado, é algo que não é qualquer um que dá conta de fazer, não é para qualquer um, é para você. É para você. Se você recebe, coloca aí um amém. Já comenta aí. Amém. Glória a Deus, eu recebo. O que Deus tem para minha vida é grande. Eu plantei, eu estou regando. Eu posso não estar vendo nada na superfície, mas lá embaixo as raízes estão crescendo. As raízes estão crescendo, está solidificando, está fortalecendo. Porque na hora que a árvore começa a nascer, aí ela vai. Ela vai. E ela vai crescendo e ela vai tomando conta. Ela vai esparramando ali. E quando chega o tempo de frutificar, aí pensa num pé de jaca mesmo, que as frutas é grande. As frutas é grande. Não tem como você passar perto e não perceber que tem um pé de jaca lá. Uma pelo cheiro e dois porque a árvore é grande. O negócio ocupa um espaço ali. Ocupa um espaço ali. Então, meu querido, o que Deus tem preparado para você é grande. Continue. Não pare de cavar. Não pare de buscar ali. Com o seu jejum, com a sua oração, com o seu esforço, com o seu trabalho, com o seu empenho, com a sua dedicação. Não pare. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa tarde,
por essa palavra, Pai querido. Espero, Senhor, que eu tenha conseguido transmitir, Senhor, para os teus filhos aquilo que o Senhor falou comigo, Pai. Que nós devemos ser resilientes, nós devemos continuar, não devemos, Senhor, nos abater, Senhor, com situações, com pessoas invejosas, muitas vezes que aparecem no nosso caminho, por situações que se levantam contra as nossas vidas. Senhor, muitas vezes coisas pequenas acontecem diante de nós e nós nos frustramos, nós muitas vezes queremos abandonar, queremos deixar. Pai querido, tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida. Nos ensine, Senhor, a ser como Isaac, resilientes, cavadores de poço, que não se abate porque pelo que as outras pessoas dizem, apenas estão focados, Senhor, em abrir poços, em trabalhar, em buscar, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a cuidar da semente, Senhor, que nós plantamos, que nós estamos ali regando todos os dias, Pai querido. Que o Senhor ajude, Senhor, a crescer, Senhor, que essa semente que nós plantamos possa crescer, possa se tornar uma árvore, Senhor, e dar grandes frutos, frutos, Senhor, que permaneçam, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantas pessoas, Senhor, talvez ouviram assim, mas você é um fogo de palha, mas o que você vai fazer não vai virar nada, mas estão te dando mais oportunidade, a oportunidade está sendo maior do que você consegue carregar, você não vai dar conta, você não vai conseguir, você não é capacitado para isso, ninguém vai te notar, ninguém vai te respeitar. Quantos, Senhor, talvez nessa tarde estão passando por essa situação, Pai querido? Mas eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus de promessas, que o Senhor é um Deus que faz cumprir, e independente da situação e onde estivermos, o Senhor está conosco e nós, senhores, somos e seremos abençoados. Em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus. Que o Senhor venha restaurar, Senhor, os planos e os projetos sobre a vida dessa pessoa que me assiste, que me ouve nesse momento. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. E apresente, Senhor, nessa tarde a vida da Rose, Senhor, e do Wagner, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar, Senhor, a saúde dos teus filhos, em nome de Jesus, que eles possam se recuperar, Senhor, rapidamente e estar, Senhor, dando continuidade, Senhor, no trabalho que eles fazem de uma maneira, Senhor, excepcional na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ver quem é que está aqui conosco. Espero que você tenha entendido, meu querido. É que assim, eu fui pego um pouco de surpresa. É, a Rose me avisou, acho que era o pastor Jamil estava fazendo o programa dele. E aí eu tive que, assim, eu já conhecia a palavra, então mas eu tive que preparar um negócio muito instantâneo. E às vezes a gente pode ter se perdido aí no meio do caminho, mas eu acredito que a mensagem geral tenha feito sentido aí para você. Se não fez, você me procura aí, comenta que a gente explica melhor. Amém? Deus abençoe você. Quem é que está aqui nos acompanhando? A Leonilda eu já falei. A Márcia Silva também esteve aqui com a gente. Boa tarde, Márcia. Deus abençoe sua vida. O José Caetano também esteve aqui conosco. Que Deus abençoe você, Caetano. Que Deus abençoe. A Lúcia Soares também esteve aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quem mais? Aqui no YouTube também, glória a Deus. Tivemos vários comentários. A Rose Gomes, boa tarde, Rose, Deus abençoe. Muito obrigado aí pela sua audiência. Cleusa Oscar, boa tarde, paz do Senhor Jesus a todos. Boa tarde, Cleusa, Deus abençoe sua vida poderosamente. A irmã Vanadir, que está sempre aqui conosco. A irmã Vanadir, ela está sempre, gente. Deus abençoe sua vida, irmã. Que Deus possa te abençoar grandemente. Muito obrigado, viu, por estar aqui nos apoiando. A Shirley também, que está sempre aqui conosco. Boa tarde, Raul, e a todos os irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe você também, Shirley. Deus abençoe. Ela comentou aqui também, a Shirley, lá embaixo. Quando a luta é grande, o Senhor está preparando algo maior. Eu creio. É isso aí, Shirley, é verdade. Que nem nós estávamos comentando aqui. Se a luta é grande, é porque Deus tem algo ainda maior para você mais para frente. Glória a Deus. Quem mais?
tem mais alguém aí que eu não vi? Acho que não, né? Comentei todos, conversei com todos. Então, Deus abençoe sua vida. Nós já estamos indo para o encerramento do nosso programa. Tarde da Comunhão, que hoje não foi com a Rose Camargo, hoje foi comigo. Que Deus abençoe você grandemente. E, ó, vou te falar uma coisa. Esteja hoje às 20 horas, eu sempre confundo, 19 e 20, mas é às 20 horas hoje, no nosso culto da vitória com o Corredor da Vitória. Se você está passando aí por uma situação difícil, uma situação onde você não sabe como lidar, como agir, como resolver, apresente isso diante de Deus e passe pelo corredor da vitória. Receba aí a oração dos obreiros da segunda Iequetaquá, que certamente você será abençoado. E essa igreja, ela coleciona testemunhos de pessoas que foram abençoadas através do corredor da vitória. E eu tenho certeza que se você passar com fé, você também vai ser abençoado. Então participe do nosso culto da vitória, não deixe a canseira te pregar na tua cama. Venha, participe. Hoje, às 20 horas, na segunda Iequetaquá, tá bom? Deus abençoe você. Amanhã também nós teremos um momento de reflexão às 11 horas. Às 14 horas nós temos o programa Tarde da Comunhão. E às 20 horas e 30 minutos nós teremos o programa No Teu Altar. Você não pode perder. E eu já quero aproveitar que eu estou aqui, que eu estou ao vivo, que eu estou falando, e fazer um convite para você que me assiste, porque sábado agora, às 19 horas, nós teremos uma gravação aqui na igreja, que será clipes de músicas cantadas pela equipe de louvor, né? E a gente vai estar ali fazendo uma gravação que a gente vai fazer esses clipes para poder soltar aí nas nossas redes sociais. Então, se você estiver presente, vai aparecer seu rostinho lá no clipe, e aí depois você vai poder assistir e falar assim, olha, eu tô ali. É muito legal, é muito diferente quando a gente aparece assim, né, na TV ou em algum canal do YouTube, né? Que é muito diferente isso, é uma sensação muito estranha de se ver, né? Então você vai poder ter essa oportunidade. Participe aí da gravação do clipe que nós teremos no sábado, às 19 horas, aqui na Segunda Iequetaquá. Amém? Deus abençoe você, um grande abraço. Venha hoje às 20 horas aqui na Segunda Iequetaquá. Que Deus abençoe você e até a próxima.